Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Mente Holística Cast. Aqui a gente conversa com pessoas que estão em Goiânia, que estão fora de Goiânia, graças à ferramenta Zoom. E mais uma vez eu vou conversar com uma amiga que está em São Paulo. Ela é terapeuta integrativa, ela faz trata, né, e estuda diversos temas. Ela é psicanalista também. Enfim, tem vários assuntos que nós vamos tratar aqui. Com certeza vai servir para autoconhecimento, vai servir para esclarecer alguma coisa que, por vezes, né, algum questionamento de quem nos ouve, de você que vai nos ouvir. Então é isso. Eu estou aqui com a Alessandra Barreto, uma querida, muito especial para mim, porque está num caminho que eu também estou trilhando. Então, Alessandra, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o meu convite. E eu estou muito feliz de estar aqui com você. Ah, Isa, querida, muita gratidão pelo convite. É um prazer estar aqui nesse programa. Eu sou uma entusiasta desses programas. Eu acho que a gente tem que levar a nossa mensagem, né? E você poder abrir esse espaço aqui para a gente conversar, compartilhar, trocar experiências. É uma coisa tão rica, né? E aí a gente pode contagiar, inspirar, né, provocar outras pessoas também a trilharem seus próprios caminhos, terem suas descobertas, enfim, né, se sentirem mais felizes, mais íntegras. Acho que Isso, esse é o objetivo. com certeza. Então, aí você está aí em São Paulo, mas aí a gente quer saber se você nasceu, se você nasceu em São Paulo, em onde que foi, como é que foi a sua infância, porque às vezes acontece algo na infância da gente, na adolescência, que nos leva para trilhar esse caminho que você está trilhando hoje, né, de autoconhecimento e de estudos, né, da nossa psique, enfim. Como que foi isso? Conta um pouquinho. E como é que você está hoje? Você é casada, você tem filhos? Vamos lá, vamos contar Ah, um pouquinho da vou lei. me apresentar aqui para as pessoas. Então, eu sou a Alessandra, eu nasci em São Paulo, né? Tenho a minha família, a parte da minha mãe é gaúcha, é do Rio Grande do Sul, a família Hum, do meu pai é do Paraná, e aí os dois se encontraram aqui em São Paulo e tiveram dois filhos, eu e meu irmão. Então eu nasci aqui, tenho 39 anos, sou casada, agora vai fazer 10 anos do meu casamento, legal. tenho uma filha, tenho uma filha de 6 aninhos, a Letícia. A Letícia, ela está dentro do espectro autista, Ah, né? E é uma grande lição também para nossa família conviver com a condição dela. E eu digo que ela também foi um fator predominante de muita cura para as nossas relações familiares, né? De muita compreensão e muita ampliação. Apesar dos aspectos doloridos que nós passamos, eu acho que nós estamos conseguindo atravessar isso de uma maneira bastante tranquila, né? uhum. E eu fui uma criança que nasci já dançando, né? Eu falo que a dança é a minha primeira expressão da minha alma, que eu nunca deixei isso passar. Então, eu era uma criança muito expressiva, uma criança que tinha muito essa coisa da dança, da música, Uhum. e aí isso vai reverberar muito na minha fase adulta, onde eu resgato esses aspectos lúdicos da minha infância, né? E desde criança eu já brincava de escolinha, então eu já queria ser professora, eu queria Ah, muito a docência, foi aflorando, então eu brincava de escolinha, eu sempre liderava ali a brincadeira, eu criava as danças, eu ia colocando todo mundo ali para se movimentar, né? E aí, quando eu fui de fato escolher uma carreira, eu falei, eu quero ser professora, eu quero escolher a docência, porque eu uhum. acho que a docência já me escolheu, Sim. né? Então, foi uma coisa muito fluida, né? Na época, os meus pais diziam, olha, mas é difícil, né? A docência não é muito valorizada, a questão da remuneração, mas eu tinha um desejo da minha alma que eu queria ser professora. E como eu Aham. gostava muito da dança, eu gostava muito da expressão corporal, eu falei, eu vou ser professora de educação física. Ah, que Olha legal. só. É. E aí eu ingressei, fui ser professora de educação física, fiz a faculdade, estudei.
e conheci pessoas incríveis, professores incríveis que me iniciaram assim uma linguagem bem profunda. Então eu sempre estudei Paulo Freire, eu sempre estudei autores como Darcy Ribeiro, sabe? Muito assim, muito conectado com a história, muito conectado com tudo isso. E isso foi me dando muita profundidade. Uhum. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de trabalhar para o coletivo. Então eu sempre trabalhei na parte social e em grupos. Então eu dava aula em projetos sociais, eu trabalhava em ONGs, eu trabalhava na própria universidade, a gente tinha projeto social, Uhum. né, que atendia a comunidade, então a gente fazia uma interlocução de pesquisa e comunidade, então era uma coisa muito, muito bacana. E aí, dentro disso, eu fui fazer pedagogia, eu fiz também uma complementação, fiz pedagogia, trabalhei com criança, trabalhei em escola, trabalhei em clube, Uhum. e aí fui desenvolvendo, gostei, sempre fui uma estudiosa, assim, eu gostava muito de estudar, muito mesmo, e eu, terminando as graduações, eu queria fazer uma pós, aí eu fui estudar promoção da saúde e envelhecimento, né, voltado Uhum. para a educação, para essa parte do corpo, de autonomia, a gente estudava muito a questão da autonomia. E aí eu fiz um mestrado em educação física nesse tema, né, de educação em saúde, promoção em saúde, e com idosos, com o Uhum. público idoso. E aí fui para vários congressos apresentar trabalho, cheguei aí até para a Cidade do México, Uhum. apresentar trabalho, né? A gente estudava, a gente tinha muita interlocução com as pessoas do SUS, então era muito legal. E aí, quando eu terminei a minha pós-graduação, eu fui trabalhar na área da saúde pública. Então, eu fui trabalhar no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que Uhum. era a medicina de família, a medicina de comunidade. Então, eu fui trabalhar na periferia de São Paulo, eu fui lidar, assim, com uma realidade bastante difícil, né? Uhum. E eu digo que esse trabalho me ajudou muito a crescer, né? Porque eu estava ali o tempo inteiro lidando com todas as faixas etárias, com todos os tipos de problema, Uhum. saúde mental, assistência social, várias coisas, né? E Alessandra, foi me dando um gosto. e você tinha quantos anos quando você conviveu com esse tipo de comunidade? Devia ser Olha, bem jovem. vai fazer uns 10 anos atrás. Eu tô com É. 39. Eu me casei com 28 para 29 e aí eu fui trabalhar neste lugar. Uhum. Porque aí eu me formei na pós e casei, né? Ah, E aí eu fui trabalhar neste lugar, eu tinha uns 29 anos por aí. muito jovem, né, para ter tanto, é porque Isso. isso realmente enriquece, né, no autoconhecimento da gente, porque você vê no outro, né, e você vai tendo as bases, né, para ver por que que a pessoa chegou naquilo, enfim, ai, deve ter sido muito rico isso. Foi muito rico. E a gente trabalhava em equipe multidisciplinar. Então eu tinha 6 profissionais de outras áreas comigo, fora os médicos, fora as enfermeiras, as agentes de saúde. Então a gente ia em loco, a gente ia ver o que essas famílias estavam precisando. A gente trabalhava com educação em saúde, com conscientização, então, foi um trabalho muito bonito que a gente fez. Eu tinha trabalhos com crianças, de contação de histórias. Que legal. Eu tinha trabalho com mulheres vulneráveis, de saúde mental. Então, a gente fazia grupos com essas mulheres, sabe? E Uhum. aí eu fui me apaixonando. Olha só, Isa, que legal. Porque aí eu fui me apaixonando muito pela questão da psique, a questão da alma, a questão dos comportamentos. Então, eu gostava muito dessa parte da saúde mental. Era uma coisa que as pessoas tinham um pouco de, é difícil, tal, mas eu queria, sabe? Aham. Então, eu entrava na sala dos psiquiatras, falava, posso fazer? Porque a gente fazia consulta compartilhada, Ah. e para a gente aprender mesmo, né? Para a gente, às vezes, oferecer para o paciente ali um grupo, uma terapêutica alternativa, integrativa. E aí eu ia lá com os psiquiatras, eu perguntava para os médicos, eu perguntava para as enfermeiras, então eu ficava ali absorvendo aquilo, e eu ficava muito interessada em, sabe, nessa coisa da psique, dessa parte mais profunda do ser humano, Aham. sabe? Aquilo me chamou muito a atenção.
E aí lá eu levei a dança, eu levei tudo que eu sabia de lúdico, tudo que eu sabia assim que estava em mim, sabe? Eu digo que foi um período de muito difícil, né? Porque não é fácil você lidar ali com o abismo social, mas foi um Imagino. período em que eu cresci muito, foi um período em que eu experimentei muita coisa, em que eu estudei muito também, porque a gente estudava, a gente tinha muito curso, né? E aí depois dessa base toda, eu tive a minha filha, né? Eu engravidei, tive a minha filha. E eu dizia sempre assim: nossa, eu gostaria de ter um espaço meu, um Hum, centro de estudo, um centro holístico, um lugar onde as pessoas se encontrassem para estudar, para crescer, para se tratar, sabe? aham. E eu jogando isso para o universo, né? E aí, depois que eu tive a minha filha, tudo, eu acabei saindo desse emprego. E eu comecei a montar um projeto mesmo, né, que eu intitulei de Ciranda Menina, e aí tá a questão da minha infância, Sim. né, eu tive um insight mesmo, brotou de dentro de mim esse nome, porque era uma coisa que fazia muito sentido para mim, então a roda, a ciranda, o compartilhamento, a união e mulheres, Sim. meninas, mulheres, né? E aí eu comecei a criar esse projeto, Ensinando a Menina, que eu comecei a dar aulas de dança para mulheres, comecei a chamar as pessoas para fazer aula de dança. E aí foi indo com a dança, com a dança, com a dança, a gente começou a estudar xamanismo, os 4 elementos, as questões da natureza. E Sim. aí fomos indo, fomos fazendo rodas curativas de autoconhecimento, começamos a ler livros. E aí foi indo esse projeto. E esse projeto me ajudou muito. Foi o ano que eu descobri que a minha menina tinha autismo. E aí me ajudou muito, me fortaleceu ali esse servir, esse meu trabalho, né? Uhum. E aí eu acho que eu dei mais conta, né? E aí a parte espiritual também, que eu sempre gostei, desde novinha, eu sempre gostei desse mundo, a filosofia, as questões da alma, as questões do sentido da vida, sabe? Para mim sempre foi uma coisa muito forte. Aham. E o contato também com as questões extrafísicas, né? Então, sempre fui uma pessoa muito sensível. E aí, Isa, meio que eu Sim. juntei tudo isso, e chegou um ponto que eu falei, eu preciso estudar mais. E eu comecei a estudar Jung, que eu comecei a ter, eu tinha muitos sonhos, então eu sempre fui uma pessoa que escrevia os sonhos, né? Na minha gravidez eu tinha sonhos, eu escrevia cada poesia, nossa. E aí eu comecei a estudar Jung e me encantei, assim. Eu falei, eu quero estudar isso. E aí foi onde eu comecei a estudar psicanálise, e Aham. foi onde eu conheci também a Lu, com as questões da parte energética. Eu já estudava um pouco isso, de chakras, de bioenergia, já estudava um pouco, já tinha uma noção, Uhum. já não tava assim no seco, tinha uma noção. Mas aí, quando eu conheci a Lu, que veio com essa parte da terapêutica, né, da limpeza de chakra, dos chakras, dessa questão filosófica que a Lu traz, histórica que ela traz, da espiritualidade como cidadania, então isso começou a fazer um sentido muito grande para mim, e foi onde eu uni tudo isso, né? Então, a minha intenção é fazer sempre uma união, somar para transbordar, sabe? Então, eu Sim. acho que é isso que. É linda a sua história, é isso aí. É um resumão que a gente te conheceu, sabe agora já do que você, né, que você trabalha, como que você, né, chegou até isso. Sensacional, muito bom. Agora você vai falar então pra gente um pouquinho assim do que mais, no caso, que você usa, dentre todas essas coisas aí, porque você falou que é uma junção, beleza, entendemos. Mas sempre tem uma que puxa as outras. Qual que você Uhum. entende de tudo isso que você faz que vai puxando as outras, né? Porque essa coisa energética é também importante, os sonhos são maravilhosos para a gente, né? Se descobrir, enfim. Como que é o seu, vamos dizer que você faça um atendimento, né? Como que é que a Uhum. abordagem? Vamos. Então, hoje eu estou alocada num consultório, né? Eu atendo presencialmente. Eu já tinha começado a atender antes da pandemia, que eu também fiz um curso de massagem,
que é voltado para psicoterapia corporal, né? Então, como através do corpo, que todas as nossas neuroses, as nossas questões vão somatizando no corpo. Então, o corpo, ele também ele tem memória, né? Então, ele também ali transborda informação, ele também transborda história. E eu fui fazer um curso de massagem, que se chama massagem biodinâmica, que explora muito isso, né? Essa coisa do toque, da presença terapêutica. Então, eu já atendi antes da pandemia com a massagem, voltada para a autorregulação, para reestabelecer o ritmo natural da pessoa, para ela ir conhecendo mais sobre ela através do corpo, e trabalhando também as suas neuroses ali através do corpo. Por eu ter essa coisa da dança, né, da expressão corporal, então essa via para mim sempre foi muito forte, o corpo. Sim. Então eu já atendia em consultório com a massagem, e aí veio a pandemia, a gente ficou mais recluso, e aí esse ano eu voltei a atender no consultório, e junto com a massagem, eu incluí também as limpezas de chakra, né, que a gente aprendeu com a Lugamash, que é o método da Lugamash, e também coloquei nessa junção o Reiki. Então, hoje, o que eu ofereço no meu consultório sessões de massagem biodinâmica, que tem essa característica também de ir se conhecendo através do corpo ir buscando uma autorregulação, e a limpeza de chakra, que é a técnica mesmo de toques corporais, né, onde eu mexo na energia da pessoa e a própria energia da pessoa vai se buscando essa integração, essa coesão, né, porque muitas vezes a nossa energia ela fica muito dispersa, ela fica muito um pouco caótica, e o paciente vem e eu faço os toques nele, e a própria energia dele vai buscando essa autorregulação, buscando essa coesão, buscando esse alinhamento. E na minha experiência com a prática da limpeza de chakra e das massagens, eu percebi que o corpo é uma via muito potente para as pessoas terem insight, para as pessoas se conhecerem mais, falar, nossa, olha, eu abriu para mim esse conhecimento, eu tive, sabe, eu caiu uma ficha para mim, olha, eu comecei a perceber mais os meus limites também, né, com esse trabalho do corpo, eu comecei a me conhecer mais com o trabalho do corpo. E agora que eu estou finalizando a psicanálise, aí eu vou, né, também oferecer para quem quiser a terapia analítica, mais voltada mesmo para a fala, né, para fala, para a pessoa ali se expor. Mas eu creio, Isa, que eu também espero chamar as pessoas, né, para a terapia corporal, também por meio da psicanálise, da terapia analítica, porque muitas vezes a pessoa não conhece muito, né? Então, ela vem ali pela terapia analítica para fazer uma terapia, para se conhecer, né? Para se reconhecer, e aí eu posso oferecer, eu tenho essa chance, né? De oferecer para ela um trabalho que vai ajudar muito essa pessoa a se descobrir, né? A descobrir tanto seus potenciais, quanto também as suas dificuldades, e trabalhar em cima disso. Então, hoje é isso que eu ofereço, é um trabalho no qual o paciente, a pessoa tem que querer estar disposto, ter essa inclinação para se trabalhar, né? É porque essa coisa da limpeza de chakras aí que você está falando, né, de trabalhar com chakras, isso gera, né, em algumas pessoas que não têm conhecimento, algo assim, né, um medo, um certo receio, né? Porque são pontos, quem tem um pouquinho de conhecimento sabe que os chakras são os pontos de energia que a gente tem e traz para nós tudo que a gente precisa para esse corpo físico estar aqui, em pé, né? Enfim, saudável e tudo. Só que para a grande maioria isso não é conhecido. Muitas pessoas pensam que tomar um banho com sabão e água está limpo,
né? Então, eu entendo que nós estamos no momento também agora, no planeta, vamos dizer, porque tem esses assuntos que estão bem recorrentes, né? No YouTube, muitas pessoas têm falado disso, de conscientização. Como lá no Oriente, as pessoas já sabem naturalmente que tem as energias que nos rondam e que a gente precisa limpar isso, a gente precisa cuidar, né, né, entender da anatomia sutil, né, do nosso corpo. Então, é um trabalho que eu vejo, né, que vocês jovens que estão fazendo, eu estudo isso também, né, eu sei como que é o processo e sei o resultado disso, porque a gente tem aqui em Goiânia uma amiga que aplica em mim, né, a Renata. Então, esse é sensacional mesmo para alinhamento, para a gente ficar mais consciente, como você falou, né, até do que o nosso corpo está nos dizendo. Porque, como você falou, ele tem uma história, ele conta para nós uma história. Se a gente ficar atenta, né, isso acontece, é só a gente entender, olha, está acontecendo alguma coisa aqui que não está legal, né? Mas então, e você atende a partir de qual idade, Ale? Olha, Isa, isso é uma coisa interessante. Eu já atendi, inclusive, crianças de 10 anos, 12 anos, 14 anos. Sempre, geralmente, chega com queixa de ansiedade, né? Ou Ah, hiperatividade, ansiedade. E eu sempre faço um trabalho com os pais também. Geralmente é a mãe ou a avó que traz. aham, E aí eu faço também um trabalho com a mãe, né, com quem vier junto, porque a criança, ela é ali o reflexo da família, sim, né? Então, muitas vezes a criança ela tá ali explodindo, né? O que está pegando na família que a criança está ali é, tentando mostrar, né? Então, o uso dos insumos que a gente, né, não sei se todo mundo conhece, que a Lu desenvolveu, que é a linha Maberu. Então, eu sempre passo alguns insumos para as crianças, para as mães usarem, fazerem ali os escaldapés das crianças, fazerem algumas coisas em casa para ajudar uhum, e trabalhar muito o emocional da família mesmo, né? A coesão da família, a coesão do pai com a mãe, uhum, para a criança ter um ambiente mais harmônico ali para se desenvolver, né? Para que ela não fique ali reagindo a uma situação e o corpinho dela, a energia dela fique toda ali desordenada, fique toda ali prejudicada por conta de tudo, né? Então, eu tive experiência, assim, com crianças, a partir de 10 anos eu atendi, 10, 14 anos, né? Na minha própria filha, que tem 6 aninhos, né? Como ela aham, está dentro do espectro autista, eu faço as técnicas de limpeza nela, eu passo os insumos nela, e tem tido um resultado incrível, assim, aham, incrível, é, incrível como as coisas melhoram mesmo, né? E eu sempre digo para os pacientes, né? Quem não conhece isso, eu sempre digo assim: não adianta eu parar na sua frente e te encher de conceito. Falar que chakra é isso, falar que energia é isso, não adianta. é, Venha para minha maca, venha para o meu consultório, experimente no seu corpo, sinta no seu corpo. E depois que você sentir, eu vou te ajudar a fazer sínteses, a ter ali referência do que aconteceu com você, né? Mas primeiro eu faço a pessoa viver, a pessoa sentir. Isa, dá muito certo, porque a hora que a pessoa levanta da minha maca, ela fala assim: eu tô chocada, é, porque teve uma pessoa que falou para mim assim: Alessandra, você tocou a minha alma. Aí levei até um susto. Ela falou: nossa, foi muito profundo o que aconteceu comigo, mas é a experiência dela, né? com A outra certeza. pessoa, a outra pessoa falou assim: nossa, você tocou no meu pé, eu senti a minha cabeça, eu senti o meu ouvido, eu senti o meu estômago, eu senti partes, às vezes, do meu corpo que estavam adormecidas, que eu nem dava muita atenção. E é Uhum, inacreditável como um toque é, mexe. Então, quando a pessoa se abre para vivenciar,
ela vai ter a sua experiência e ela vai ter a chance de trazer novos conceitos para a vida dela, ela Uhum. vai ter a chance de fazer novas sínteses, né? E eu acho que é isso que é o despertar, eu acho que é isso que é o autoconhecimento, né? A gente possibilitar dar a chance das pessoas viverem aquilo Uhum. e poderem fazer as suas próprias sínteses, né? Com Poderem elaborar certeza. os seus próprios conceitos do que é aquilo para ela. É porque Porque não é, aí faz sentido, né? porque não é alguém que falou, né? Sou eu que vivi, a experiência é minha. E pode também, Alessandra, ocorrer que a pessoa, a gente sempre pensa, nossa, não, eu não tenho nada de energia aqui acumulada ou sei lá, né, desalinhada, mas chega numa maca, mexe, realmente, às vezes mexe, né, com o estômago, mexe ali, porque são as energias que estão paradas, porque às vezes a gente fala, né, sobre a limpeza e fala assim, realmente o resultado é bom, mas pode ocorrer algum desconforto nas primeiras, exatamente porque estão acumuladas ali pontos, né, as energias que não estão, né, rodando, né, o chakra não está alinhado. Então, já aconteceu com você? Alguém sentia assim também? Sim, já aconteceu da pessoa ter um pouco de diarreia, já aconteceu de ter choro, Isso, já aconteceu da pessoa ter um pouquinho de enjoo, né? Já aconteceu assim também da pessoa ter muitas sensações, né? Durante e também depois. Uma coisa que acontece muito também, a pessoa fica muito introspectiva, né? Então aham, eu sempre digo para ela, olha, quando você sair daqui, vai para sua casa, fica mais quietinho, come uma coisa leve, porque a sua energia ela vai trabalhar ainda nessa autorregulação, ela sim, ainda vai fazer o trabalho dela. E quanto mais quietinho você tiver, quanto mais na calma você tiver, mais você vai ajudar seu corpo, uhum, né? E, então, eu sempre recomendo isso. E as pessoas têm feito isso. E aí, as pessoas começam a sonhar, as pessoas começam a ter força para estudar. Que eu é, recebo muito de relato nossa, eu quero me veio uma vontade de estudar, me veio uma vontade de fazer uma coisa nova. uhum, Eu comecei a sonhar, eu tive um sonho, aí vem me contar o sonho, aí a gente trabalha o sonho. Então, é uma coisa muito boa, assim, sabe, para a vida das pessoas. E sim, eu gostaria muito, Isa, eu falo que daqui, eu acho que há 20 anos, a gente vai estar no ápice dessa medicina com mais sutil, certeza. É, e a gente vai estar trabalhando muito, se Deus quiser, a gente vai estar trabalhando muito, e isso já vai estar mais disseminado, é, né? é Porque para isso. mim é a medicina do futuro, para mim é isso, as pessoas vão começar a acordar mesmo, né? Sobre essa parte mais sutil do nosso corpo, sobre os nossos órgãos, que são os chakras, né? O É, desenvolvimento dos nossos órgãos sutis, que são os chakras, levar isso um pouco mais a sério, né? E se debruçar mesmo sobre isso e ver o quanto isso traz benefício para a nossa saúde. Então, exato. veja só, essas pessoas que começaram a estudar, que começaram a sonhar, como elas não estão reconectando com a alma, não estão É, reconectando com o espírito, com essa parte mais sutil, com algo mais profundo, né? Sem aquela coisa de receita mágica, aquela coisa de pirim-pim-pim, que eu falo que eu não faço pirim-pim-pim, né? Que aqui aham, não tem mágica, não adianta você vir e falar que, olha, faz 14 dias disso, 20 dias disso e toma esse banho. Não é assim, né? aham, Então precisa ter um trabalho, precisa se debruçar, precisa estar consciente de que você precisa se responsabilizar pela sua melhora, né? E o terapeuta ele é ali um guia, ele está ali apoiando, né? Eu não faço mágica, né? Então, e é muito bacana que depois que a pessoa vivencia na maca, ela começa a ter um pouco também dessa compreensão. uhum, uhum. É, porque Ela, exatamente, né, desperta, né, porque quando a gente vai, né, trazendo luz
para nós mesmos, no conhecimento, né? Que o conhecimento é luz, é lucidez, a gente vai abrindo a nossa consciência para um monte de outras coisas. Parece que elas vêm assim, ondas mesmo. Você vai puxando um fiozinho e aquele ali vai te despertando para um monte de coisa que antes você não via. E é isso. Eu realmente penso como você, torço para que as pessoas estejam, né, se preparem mais, estejam buscando mais isso e busquem realmente mais isso, né? Porque o mundo está precisando, né? Somos os socorristas, né, da paz também nesse sentido, porque a paz está pedindo socorro no mundo, né? E para a gente ter paz, primeiro a gente começa paz com a gente mesmo, né? Quer dizer, eu e depois eu dou para o outro, né? Então, que cada um busque realmente, né, se conhecer. Tem pessoas preparadas, assim como você está aí em São Paulo, mas quer dizer, esse conhecimento já está vindo, essas limpezas já estão, né, já está aqui em Goiânia, por exemplo, já está em várias cidades do Brasil. Tem tantas pessoas que já entraram em contato com essa terapia, né, da limpeza dos chakras. Então, eu vejo assim que realmente, sabe, que a gente seja aqui, né, uma voz que chegue até muitos, que entendam, né, que é possível mais equilíbrio, mais amor, mais paz, né? É esse o objetivo. Aí você falou aí muito rapidamente sobre a palavra guia, né? E a gente sabe que a gente tem os nossos guardiões, os nossos, né, os seres que cuidam da gente. E aí fala assim para nós, para mim, assim, como que você percebe isso? Porque a gente sabe, não existe acaso, que tudo tem uma razão de ser. Por que que ao invés de eu agir assim, eu ajo assim? O que que te leva a fazer isso? Como que você vê isso? Então, eu sempre acreditei, né? Eu sempre senti muito as energias, sempre senti muito a mudança, né, dos ambientes. Então, sempre fui uma pessoa muito sensível. Eu fui uma pessoa que aflorou mediunidade muito cedo. Então, eu fui buscar conhecimento para lidar com aquilo que eu sentia, né? Com Uhum, aquilo que o meu corpo pedia, que o meu emocional pedia. E eu sempre fui uma pessoa de muita fé, né? Aprendi com a minha mãe, sempre rezei, sempre fui uma pessoa de ter um exercício de fé, de crer, de confiar em algo transcendente, aham, digamos assim. E, eu sempre tive muito contato mesmo com o mundo espiritual, né? Com 12 anos eu via espíritos, cheguei a ver um espírito de um avô de uma amiga minha que desencarnou. E aí a gente era muito jovenzinha, a gente não sabia o que fazer com aquilo. Eu vi aquele homem na casa dela, e aí eu fui procurar. A gente foi para um lugar que chamava Fraternidade Francisco de Assis, onde a gente assistiu palestra, a gente começou a fazer evangelho no lar, e até que ele saiu da casa dela. hum, E com 20 e poucos anos, eu comecei a sentir muito, muito, muito as energias e sentia no físico, eu tinha enjoos, eu tinha um monte de coisa, e nada curava, né? Eu ia em uhum, médico, não curava, nada curava, fazia exame, não tinha nada, e eu também comecei a ter coisas na pele. Então eu tinha muitas coisas na pele, coceira, vermelhidão, e assim, ninguém descobria isso, que era aquilo. hum, E aí eu já comecei a namorar o meu marido hoje, né? hum, Faz 17 anos que a gente está junto, e ele falou: Olha, eu conheço um senhor que ele é dissidente do candomblé, e ele trata algumas pessoas que estão com problemas de saúde. Você quer ir lá? Eu falei: Eu quero. E aí, aquele homem, fiquei com ele quase 10 anos, ele me ajudando. Ele me ajudou a me cuidar energeticamente, ele me ensinou muitas coisas. E aí eu comecei a procurar estudo, porque ele dizia para mim: Filha, vai estudar, porque o que eu sei é muito prático, mas vai estudar. E aí eu fui estudar energia, né? Eu uhum, fui estudar para ver o que era aquilo que acontecia comigo, tal. E aí eu já comecei a ter assim contatos em sonhos, uhum, em intuições muito fortes, e às vezes eu até ouvia algumas coisas.
e sempre naquele caminho, assim, do bem, né, de sim, crescimento, assim. Eu sempre falei, não, eu quero entrar nesse caminho para crescer, eu não quero ficar fazendo papagaiada. sim, Papagaiada não quero. é. E aí frequentei muito tempo a Umbanda, até hoje eu ainda vou na Umbanda. A Umbanda me ajudou muito nessa parte energética, de mediunidade, né? Me ajudou muito a desenvolver ali discernimento sobre o que era aquilo. E, e hoje, e aí assim, eu vejo que na pandemia surgiu muito esse boom, né? Do contato com os guias, com os mentores, com a espiritualidade. Sim. E eu vejo que vem crescendo esse assunto muito rápido, né? E eu acho bom, mas eu também acho que a gente tem que ter cuidado, ter calma, né, para trilhar esse caminho. E eu digo sempre, Isa, que é o que funciona para mim, funcionou e funciona para mim. Se você é uma pessoa que busca ter um diálogo interno com você mesmo, se você conversa com o seu sentimento, se você conversa com o seu pensamento, se você ouve as sensações do seu corpo, se você tem essa prática, vai ser muito mais fácil você conseguir dialogar ou contactar com o seu mentor espiritual, né? Hum, Porque se você não conversa com você mesmo, como é que você vai conversar com o mentor espiritual que é um ser sutil, sim. né? Então, você tem que ter essa prática de conversar com você mesmo. Então, eu sempre tive essa prática de conversar comigo mesmo. Isso é autoconhecimento também. Eu conversava comigo mesmo. Olha, eu tô com essa dificuldade, eu mesma ali, sabe? Aham. E eles me ensinavam a ter a coerência. Então, o que você está pensando, o que você está sentindo? Então, vai conversando, vai elaborando, vai se acalmando, né? Fui para terapia, vai se conhecer. Na terapia também eu tinha esse alinhamento de buscar uma paz, uma calma. Uhum. Porque o contato com a espiritualidade sutil, a gente precisa estar no momento de calma, a gente precisa estar no momento de tranquilidade, né? Que a nossa mente esteja aberta, receptiva, que o Uhum. nosso sentimento esteja também aberto, receptivo. Né? Então, às vezes, você é uma pessoa tão truncada ali, não conversa, sabe, assim, tão defensiva, tão reativa, tão só ali no superficial, que você quer um fenômeno, você quer que seu mentor apareça ali do seu lado e te fala, olha, faz isso, faz aquilo. Não, né? Primeiro você tem que trabalhar em você tem que trabalhar a sua energia, trabalhar tudo em você, para que quando você esteja mais na calma, na alma, mais no sutil, você consiga ali ter um contato ali com seus mentores, um contato até com o seu próprio espírito, né, com o seu Ah, eu superior, que te traz muita coisa, é. porque muita coisa que brota de dentro da gente, que brota do nosso sentimento, que brota da nossa mente, é mensagem do nosso eu superior, é mensagem do nosso espírito, da nossa porção espiritual, né? Às vezes a gente fica muito preso também ali a um mentor, alguém que vai falar, que vai me indicar, que vai aparecer. Às vezes, o que a gente precisa estar dentro da gente mesmo, e esse diálogo interno é que vai propiciar você ser um ser mais criativo, ser, sabe, numa hora de dificuldade, buscar ali uma criatividade existencial, sabe, pegar aquele limão e fazer uma limonada, Uhum. e aí se reinventar, porque você tem essa prática de conversar com você mesmo. Então, eu acho que hoje em dia, no mundo holístico, sabe, as pessoas também estão numa fantasia assim de vender milhões de terapia e elas deixam de fazer o principal, que é você conversar com você mesmo. Uhum. Né? Se você fala com você mesmo, se você dialoga com você mesmo, se você reconhece, olha, eu tenho essa sombra. Ah, essa sombra, tem uma sombra aqui que está difícil de eu elucidar. Eu ainda tenho essa dificuldade, sabe? Eu vou buscar ler, eu vou buscar fazer conversar, ir num terapeuta sério. Vou fazer uma limpeza do meu chakra para ver se eu consigo abrir e acessar mais o meu inconsciente, né? Eu vou ali me trabalhar. Com certeza a espiritualidade, a sua espiritualidade vai estar
vibrando, vai estar emanando, vai estar ali sempre com você para que você, né, busque um livro bacana, que você busque um terapeuta bacana, um amigo para te falar alguma coisa, sabe? E aí os sinais vão É, vindo e você fala assim, tem coisas na nossa vida, como o nosso encontro, é coisa sim, do céu, é coisa realmente espiritual, é, porque a gente está numa busca, a gente está numa ressonância muito parecida, sim. entendeu? Aí Então são não as tem como. sincronicidades, né? Sintonia e sincronicidades. Isso mesmo, Eli. Mentor espiritual é muito sintonia. Então, né, ele entra na sua sintonia se você estiver numa boa sintonia. Agora, se você está com ódio, está com raiva, quer matar o marido, quer socar o filho, aí vai ficar difícil. Né? É Sim, claro que a gente é humano, a gente não está fantasiando aqui, a gente é humano, a gente tem raiva, a gente se preocupa, a gente briga, claro. ok, né? Mas a gente também tem consciência de que a gente não é só isso. A Sim, gente tem consciência que habita em nós um lado mais elevado, um lado mais sábio, né? Um lado inteligente, sim. né? Um lado mais inteligente. Muitas vezes a gente se pega fazendo coisas que fala, nossa, isso não é inteligente. É, exatamente. Até a Né? gente Então eu acho até a gente descobre que a gente tem partes, né, em nós que se tiver em equilíbrio, até curas, né? Nós temos energias cura, energia inteligente, a energia, né, que vem da terra, que nos dá realmente a vida no sentido de um instinto mesmo de sobreviver. Então, é isso que você falou, vai ler, sabe? Eu acho que quando a gente lê, quando a gente busca realmente, tem né, bate na porta, a porta abre, não tem como, né? E acontecem, né, essas coincidências de da gente estar sentado junto num lugar e conversa um pouquinho, e hoje estamos aqui. Então, assim, eu acho isso sensacional, porque o mundo realmente precisa saber da existência dessas terapias, de pessoas que são estudiosas, né? E a sua história é realmente bem bacana mesmo, Ale. e É, aí, Isa, ah, fala. não, pode falar. Eu ia comentar com você até aquilo que a gente conversou um pouquinho nos bastidores, né? Sobre uma experiência muito profunda que eu tive com o Reiki, que Sim, é um tipo de energia de cura, né? sim. Que, que eu acharia legal a gente contar um pouquinho. O que você acha? Pode contar. Nossa, maravilhosa a história. Vamos lá. Então, o Reiki, né, gente? E todas essas ferramentas que despertam na gente essa energia mais sutil, essa energia cura, essa energia mais elevada, ela tem a função de nos religar a esse eu superior, nos religar à nossa porção espiritual, né? Porque a gente não é só isso aqui, só matéria, só boleto, só boca e víscera, como a Lu fala. Então, o reiki foi uma ferramenta que eu busquei de religar, de me Sim. conhecer, de acessar ali o meu inconsciente, né? E foi muito interessante porque eu pude ter a oportunidade de levar a minha mãe, que a minha mãe passou por um processo de depressão muito forte. Hum, E essa depressão veio realmente por muita frustração que ela levou durante a vida inteira, raiva que ela tinha, uma relação muito difícil interna, né, com o pai e a mãe dentro dela. Então, essa uhum, figura paterna e materna introjetada que a gente tem, uma relação muito difícil. Os anos foram passando e ela não deu muita atenção para isso. E chegou uma hora que realmente deprimiu de uma forma muito forte, né? uhum. E esses momentos, né, a doença, ela é um caminho, muitas vezes ela é um sinal, ela vem como uma catalisadora de uma transformação, de um religar. Sim. E aí, a minha mãe ficou muito doente, foi para psiquiatra, foi para psicólogo, mas eu tive um contato com uma mentora dela, uma mentora que acompanha ela, que é inclusive da linha xamânica. Eu tive Uhum, um sonho com um símbolo xamânico uhum. e eu desenhei esse símbolo, eu tenho esse símbolo até hoje. E muito incrível, porque parece que esse símbolo fez uma ligação entre a gente. E aí
ela me disse, a mentora me disse, um dia que eu estava numa prece, eu estava numa meditação, e eu percebi que ela apareceu, e ela disse, olha, ela vai deprimir, ela vai ficar mal, mas eu quero que você leve ela para o reiki. E ela falou isso, leva ela para o reiki. Por quê? Porque a minha mãe, ela tinha uma formatação na mente dela, muito católica, de muito dogma. A mente dela não se abria. Sim. E o reiki é uma coisa muito neutra, é uma energia universal, é neutra. A energia de cura, ela é neutra, né? Ela é universal, ela não é de ninguém, ela não é de nenhuma religião. Isso. E aí eu levei a minha mãe, ela estava ali com um processo vulnerável, né? Queria ajuda, né? E aí é muito impressionante porque quando a gente está vulnerável, né? A gente ouve mais, né? Porque a gente está mais vulnerável, a gente ouve mais, a gente aceita mais, né? E aí ela se abriu, foi aceitando e eu consegui levar ela para o reiki. Inclusive quero mandar um beijo para o meu professor de reiki, o Rodrigo, que é um cara incrível, foi um cara que deu muito apoio nesse processo. E a minha mãe foi aprendendo sobre energia, ela foi aprendendo sobre chakras, ela foi aprendendo sobre a linguagem do corpo, a linguagem da doença, a linguagem do sintoma. E eu comecei a dar livro para ela ler, e a gente começou a fazer o reiki junto. A gente fazia reiki, e se conectava com uma energia muito maravilhosa, né, das geometrias do reiki, da egrégora universal do reiki, e ela foi melhorando muito rápido, Isa. Olha que legal. Muito rápido, os médicos ficaram muito surpresos como ela foi melhorando muito rápido. Eu passei, foi um período difícil, porque eu estava na pandemia, eu tinha que cuidar da minha filha, minha mãe doente, e eu sentia que os mentores estavam muito comigo, eles me ajudavam muito, eles realmente seguraram uma barra comigo. E a minha mãe foi melhorando, ela começou a ler sobre inteligência emocional. Olha que ela começou a ler os livros da Lu, ela começou a ouvir a Lu, ela começou a fazer prece, mais prece do que ela já fazia, mas com mais consciência. Sim. Ela começou a fazer as aplicações do reiki, a aprender a respirar. Até hoje ela está ansiosa, eu falo, vamos respirar. Aprender a respirar, aprender a traduzir os sinais do corpo. Olha só que importante tudo isso. E ela foi se religando à porção espiritual dela. Ela começou a acreditar em reencarnação, querer saber sobre reencarnação, sobre o mundo espiritual. Entendeu? Ela se abriu. Olha que coisa incrível. Não, incrível, incrível. Incrível. E eu, nesse processo, comecei também, dentro do reiki, das autoaplicações e tal, que a gente fazia algumas em grupo, o que é muito forte, a energia de egrégora. Eu comecei também a conhecer mentores que eu não conhecia. Eu tive uma visão, né, na tela mental aqui, quando a gente fecha o olho e pela tela mental a gente enxerga. Apareceu para mim uma mentora egípcia, né? Eu tive uma rememoração de uma vida que eu tive no Egito. E eu vi, numa das meditações, eu vi um sol, e ela falava para mim, o sol do Oriente. Né? O sol do Oriente que te encontra no Ocidente para te trazer cura. Né? Então, foi lindo, eu desenhei esse sol, tinha um pássaro, e os pássaros sempre estão aí comigo, tinha um pássaro, tinha essa mentora, e os mentores, eles ficam tão felizes, Isa, quando a gente busca, quando a gente encontra a resposta dentro da gente, quando a gente se religa, eles ficam felizes, eles sorriem, eu não consigo ver, mas eu consigo perceber que eles estão sorrindo, eu vejo na minha tela mental, né, eu vejo assim na tela mental, mas eles sorriem, eles perguntam se a gente está feliz, sabe? Eles se entusiasmam pelas nossas descobertas. Então, gente, busquem um religar, busquem uma reconexão com a sua alma, com o seu espírito, sabe? Com algo transcendente, que faça sentido para você, que faça seu coração vibrar, que faça seus olhos brilharem. Sabe, é tão importante, a nossa encarnação é tão curta aqui, né? Então, se a gente não aproveitar... E olha, minha mãe com 67 anos, agora ela aplica reiki nas pessoas, ela lê, estuda bastante,
ela foi na fluidoterapia, a Lu cuidou dela, ela está mais aceita melhor a condição da minha filha, ela está uma pessoa melhor para ela mesma, tá entendendo? E assim, olha o potencial que a gente tem e não tem idade. Enquanto tem ar nos pulmões, tem jeito, tem caminho, tem possibilidade, tem vida, tem pulsão, tem vitalidade, sabe? Então a gente tem que buscar entusiasmo. E a gente está agora, né, com o Sol em Sagitário. Sagitário é entusiasmo. O fogo de dezembro, ele entusiasma a gente a criar, sabe? A estudar, a se melhorar, né? Então, a se religar com a nossa alma, com o nosso espírito, aprender a ter calma, né? Calma na alma. Então, essa história aqui que eu estou contando para vocês é para inspirar vocês também a desenvolver esse potencial, né? Porque a energia cura, ela deseja a gente, ela quer a gente. Ela quer que a gente desperte, ela quer que a gente seja feliz, né? Então é isso, Isa. Muito linda essa história, né? É muito linda. E assim, né? Quem vivencia, no caso você tem que falar mesmo com esse entusiasmo, né? E conclamar as pessoas para entrar nesse caminho, porque o resultado com a sua mãe, né? A gente vê uma mãe depressiva, ou alguém muito querido depressivo, ou a gente mesmo depressivo. E a gente saber que tem um caminho que pode trazer esse resultado todo, né? Basta realmente a pessoa falar, agora eu quero, porque eu tenho proteção, eu tenho, como você falou, né? Eu tenho ar nos meus pulmões, né? E a gente trabalhar com os elementos, né? Inclusive com a mão, que na nossa mão tem aqui, cada dedo representa um elemento, né? Então, é isso, é a gente usar o nosso corpo, usar o conhecimento, usar a nossa mente, aquilo que a gente aprendeu, para a gente e para o outro, né? E a gente sempre um momento de doença, um momento de perda, né? Ele é sempre um momento de nos convidar, nos chamar a olhar para a nossa vida e ver o que na nossa jornada a gente deixou para trás, o que precisa ser recuperado, né? O que precisa ser olhado, né? Quais são os conteúdos que estão aí na sombra, se são muitos medos, se são muita culpa, se é muita frustração, né? Se é muita raiva do que não se conseguiu conquistar. Então, tudo isso vai ficando ali guardadinho. E não tem jeito, Isa, vai pegar para todo mundo. Todas as pessoas, de uma forma ou de outra, vão receber uma cartinha aqui das energias da natureza, da terra, que aqui é um lugar de crescimento. Então, não adianta achar que você vai ficar lá na inércia e que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não, uma hora você recebe a cartinha dizendo, olha, vamos olhar para a sua vida, vamos revisitar a sua vida, e aí, né? E aí? Né? Qual é a sua história? Né? Qual que é o seu caminho? O que você construiu? O que te faz feliz? Quais são suas relações? Chegou um caso para mim de um senhor, 60 anos, ele falou assim, eu trabalhei minha vida inteira, comprei várias casas, tenho várias casas alugadas, troco de carro todo ano, viajo e tal. Ele falou, mas eu não consigo fazer um amigo, não tenho amigos profundos, não consegui me casar, não tenho uma parceira, não tive filhos, não tenho, assim, muita relação com a família. E hoje eu olho para a minha vida e vejo que foi só trabalhar, ter dinheiro. E assim, hoje eu tenho medo de parar de trabalhar, eu estou cansada, eu gostaria de parar, mas eu tenho medo, porque o que eu vou fazer da minha vida? Então, são essas histórias, né, que nos fazem refletir mesmo, né? Sim. O que é a vida, gente, né? O que a gente veio aqui? A gente veio aqui para aprender a se relacionar, para fazer amigos, para escolher. Né, Isa? Então, assim, se a gente ficar enredado
em possuir coisas, em ter dinheiro, e não conseguir se lançar na vida, sabe, com intenção de crescer nos relacionamentos, de crescer numa profissão, os nossos chakras não vão se construir. A gente vai embora daqui, né? Como que a gente vai embora do planeta Terra sem chakra construído, sem energia construída? A gente vai ficar voltando, voltando, voltando para ver se a gente constrói alguma coisa. É isso mesmo. Tudo é o equilíbrio, né, Alessandra? A gente equilibrar matéria e espírito, equilibrar a gente, né, dentro daquilo que a gente busca, dentro das nossas escolhas, equilíbrio, né? É essa a base. Ale, acho que a gente poderia ficar assim muito mais aqui conversando, né? Mas é isso, acho que, né, você já passou uma mensagem sensacional para quem, né, vai ouvir nossa conversa. Então, eu quero agradecer. Você quer falar mais alguma coisa, assim, porque, né, às vezes tem algo que quer sair aí e falar, mas eu achei assim, sensacional nossa conversa. Eu acho que foi muito completa no sentido da mensagem, no sentido daquilo que é importante para nós como ser humano enquanto estamos no planeta, né? Então, mas é isso. Se você ainda quiser passar uma mensagem, alguma coisa. Olha, eu vou deixar uma mensagem final, assim, né, pensando na nossa saúde integral, na nossa saúde física, espiritual, emocional. Busquem, gente, coisas profundas, coisas que preencham a vida de vocês, coisas que façam, sabe, você querer acordar de manhã, o seu olho brilhar, sabe? É, eu acho que a gente não pode ter pressa, mas também a gente não pode perder tempo. Uhum. Eu acho que a gente tem que se lançar para buscar sentido, né? E muitas vezes uma doença ou uma perda de um ente querido, alguma coisa vem para desafiar a gente a buscar um sentido para aquela experiência, aprender com aquela experiência. E quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce. Né? Então, e mais a gente consegue ter uma saúde. Uma saúde é ter força, né? Saúde é ter força para encarar os desafios, para se lançar para os novos desafios. Então, busquem essa reconexão, sabe? Busquem mesmo ajuda, busquem se conectar com essências parecidas, estudem, sabe? Principalmente os jovens, sabe? Ou até as pessoas mais idosas, né? Que eu tô atendendo muita gente mais velha que está buscando esse sentido. Então, para todo mundo, busca um sentido, busca, sabe, colocar coração naquilo que você faz, porque não tem como dar errado, tem como dar cada vez mais certo, como diz a nossa amadíssima Lu. E é isso, eu estou muito feliz de encontrar vocês, eu estou muito feliz de a gente estar aqui junta, de eu estar contribuindo para o seu caminho e você contribuindo para o meu caminho. Então, a nossa luz aqui se soma e transborda. Né? Então, eu quero te desejar muito sucesso no seu caminhar, muito sucesso para o Mente Holística, que cada vez pessoas mais abençoadas, queridas, possam estar com você, partilhando, construindo. E estou aqui, estamos juntos, sempre que precisar, quiser, a gente está aqui para compartilhar, para fazer crescer coisas boas no mundo. Quero deixar um grande beijo para toda a nossa família espiritual que está tá se reencontrando aí, e que a gente possa realmente cada vez mais se reencontrar para ser mais forte, né, para se unir, ser mais forte para entusiasmar o mundo, né? Vamos pôr o povo para se entusiasmar aí e sair ali da doença, da superficialidade, né? Do que é muito banal, do que é muito líquido, né? Daquilo que se esvainece fácil, que a gente possa realmente ter ali como base sólida, né? Um sentimento bom, algo fraterno, algo bacana, de um ver crescer o outro. Eu acho que o mundo está precisando disso, de cooperar,
sabe, de era de aquário. A gente Isso. está precisando disso. Eu sinto muita falta disso, viu, Isa? Eu quero te agradecer de você ter me dado essa chance aqui também, de Imagina. falar, sabe, de compartilhar, de estar aqui me sentindo útil para as pessoas que vão assistir, É que isso. possam ver um caminho, falar, se ela conseguiu, eu também consigo, se ela está nisso, eu também posso, né? E Isso. assim, e aí, compartilhando. Então, um Ó, beijo no seu coração, beijo. que a luz te ilumine sempre, e um grande beijo, minha querida. Idem, idem, tudo em dobro para você, o que você me desejou. E a gente vai estar por aí. Nossos caminhos já estão, né, ligados. E, como sempre, a gente sabe que os reencontros estão aí para acontecerem, né? Então, beijo, beijo. Até breve. Tchau. Tchau! Tchau.